Justiça autoriza o uso do chip da besta no Brasil. Você acredita nisso? Você acredita que o fim dos tempos e o reino do anticristo e que com certeza vai trazer a volta do Messias? Mas você acredita que o reino do anticristo está próximo? Ele está sendo, neste exato momento, ele está sendo construído? Bom, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Eu estou aqui no site Blasting News. Essa notícia ela foi publicada no dia 4 de novembro de 2016. Hoje é um dia depois, hoje é dia 5/11. E nós vamos destrinchar esta notícia aqui para você. Porque como eu falo para vocês que acompanham os meus vídeos aqui no canal, as notícias elas vêm criptografadas, elas vêm cheias de mensagens e a gente tem que identificá-las, certo? Vocês sabiam que no Brasil existe uma lei que proíbe o uso, proibia, né? Até então, existia uma lei criada por um vereador evangélico que ele conseguiu criar essa lei para que proibisse o uso do chip, né, código de barras, enfim, nesse gênero. Mas vamos destrinchar a notícia para você ver como o negócio é realmente muito sério, de como nós realmente estamos no fim dos dias e a vinda do anticristo ela está muito próxima. Então vamos lá. Um vereador evangélico conseguiu aprovar uma lei que proibia o implante em qualquer ser humano de chips, código de barras ou de qualquer marca que seja relacionada ao sinal da besta, com ênfase ao número 666, o 666. Carlos Fontes, PSD, é vereador na cidade de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo e, de forma surpreendente, conseguiu em 2015 que essa lei fosse aprovada pela maioria da Câmara, passando a ser reconhecida e aceita juridicamente. Ainda em 2015, o escritor, que também é ateu, Eduardo Banks, vamos marcar bem este nome aqui, certo? Porque isso daqui vai determinar o dedinho da nova ordem mundial aqui, certo? A minha percepção não falha, as minhas percepções nunca falham. Eduardo Banks decidiu protestar contra essa lei e acionou o Ministério Público. Banks alegou ao Ministério Público que de acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, esse tipo de lei não compete a uma Câmara de Vereadores, mas apenas a Câmara Federal dos Deputados que poderia discutir, votar e sancionar esse tipo de lei. Bom, galera, existem tantas leis inúteis que praticamente nenhum Estado pratica. O Estado brasileiro não pratica. Existem tantas leis inúteis, né? Mas uma lei como essa serviria para o povo que acredita nessas coisas, né? Mas essa lei ela foi bloqueada justamente por quem? Por um ateu. Mas nós vamos mais fundo nessa questão de ateu. Nós vamos revelar para você quem é que está metendo o dedinho nesta lei que proíbe o uso de chip, o uso de código de barras nas pessoas, certo? O vereador argumentou que essa lei é importante para evitar o controle de uma nova ordem mundial. Falou também sobre algumas teorias da conspiração, de empresas que rastreiam as pessoas e etc. Agora vamos aqui, pessoal. Seu discurso acabou não convencendo o desembargador Álvaro Passos, que no uso das suas atribuições legais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acabou aceitando a denúncia do Ministério Público e concedeu essa semana uma liminar suspendendo a lei do vereador Carlos Fontes, PSD, e, portanto, retirando a proibição do uso de chips ou qualquer símbolos que sejam considerados por religiosos como o da besta. A liminar trouxe um alívio para o ateu Eduardo Banks,
que acredita ser desnecessária uma lei como esta. No entanto, a lei do chip da besta, como ficou conhecida, trouxe uma reflexão importante. Será que esse tipo de discussão é realmente de cunho religioso? Não, isso não é de cunho religioso. Isso é de controle da população. Isso não se trata de religião, se trata de profecias. Não seria essa a hora dos políticos brasileiros começarem a refletir sobre assuntos como esse? Se depender do desembargador Álvaro Passos, pelo menos a Justiça de São Paulo já lavou as mãos e passou a bola para a Câmara dos Deputados em Brasília. Se houver interesse nessa pauta, serão eles quem irão discutir e votar. Resta saber se existirá interesse em debater esse tipo de assunto. Bom, galera, vocês sabem que os Illuminatis são a maioria dos políticos brasileiros, né? Os Illuminatis, os maçons que fazem parte dessa cadeia de sociedades secretas, a nova ordem mundial, né? Mas como eu disse para vocês, nós temos que destrinchar a notícia, né? Nós temos, como eu disse, ela vem criptografada e tem um nome aqui, né? Eles nos dão uma referência a respeito de um ateu, Eduardo Banks. Então a gente vai pesquisar a respeito do Eduardo Banks. O que a gente encontra sobre Eduardo Banks é um pouco obscuro, né? E a gente vê aqui na Carta Capital, eu encontrei duas informações que revelam que aparentemente ele pertence à sociedade secreta dos Illuminatis, a maçonaria, e isso revela o porquê dele tomar uma posição contra essa lei que proíbe o uso de chip nas pessoas, o uso de código de barra nas pessoas, porque exatamente as profecias estão se cumprindo. Esse tal de Eduardo Banks está justamente fazendo parte do cumprimento das profecias, porque ele está acabando com a lei que protege os cristãos, porque ele está acabando pessoas que acreditam em Deus, pessoas que sabem que Deus é o Criador, é o Salvador, um ser que ama, um ser capaz de perdoar. Mas, como ele não acredita nisso, a gente respeita a posição dele, mas a gente tem que identificar a posição de cada um, né? A gente tem que identificar os fatos. Então, ele faz parte de uma sociedade, a antiga e iluminada sociedade banquisiana. E tem uma outra informação, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês. É um artigo muito longo, né, de uma entrevista que a Carta Capital fez com ele. Mas eu provo isso aqui para vocês em outra matéria da Carta Capital, que diz o seguinte, né? Maçonaria ou Casa da Mãe Joana. Esse artigo também se refere, está atribuído ao Eduardo Banks. E logo aqui embaixo, lendo a matéria, diz o seguinte, ó: no entanto, o atual presidente da Associação Geraldo Cias afirma que o grupo respeita o rito escocês antigo e aceito. Para quem não sabe, pessoal, o rito escocês antigo e aceito faz parte da maçonaria. Quem pratica todos esses rituais são os Illuminatis, são o pessoal que faz parte da nova ordem mundial, né? E na sequência aqui, ó, seguindo por casas maçônicas europeias. Vamos ler de novo aqui, ó. No entanto, o atual presidente da associação, que é essa? Aquela que eu li para vocês. A antiga iluminada sociedade banquisiana, do qual é o sobrenome de Eduardo Banks. Banks, banquisiana. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas a gente está fazendo as ligações. No entanto, o atual presidente da Associação Geraldo Dias afirma que o grupo
aquele grupo que eu acabei de falar para vocês, respeita o rito escocês antigo e aceito, seguido por casas maçônicas europeias. A nossa intenção é operar no rito Illuminati, criado pelo Barão Kennedy, alguma coisa assim. Então, pessoal, essa notícia aqui, ela não é mentira, certo? E o propósito desse camarada aqui, Eduardo Banks, proibir essa lei, cancelar essa lei aprovada pelo vereador Carlos Fontes, que proibia o uso de chip nas pessoas, de código de barra nas pessoas. Agora vocês entendem por que o Eduardo Banks está cancelando essa lei. Aí eu falo uma coisa para vocês, talvez o Brasil seja o primeiro país a colocar o chip da besta, em grande escala, não como teste. Porque aqui no Brasil nós fomos a primeira cobaia da chamada guerra híbrida que aconteceu agora. Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas sabem do que eu estou falando. E levaria em executar um vídeo muito extenso para mostrar para vocês o que está por dentro da guerra híbrida, do qual o Brasil foi a primeira cobaia disso. Então, acredito eu que o Brasil também será a primeira cobaia em implementar o chip da besta, o chip do anticristo, em uma escala geral da população. E tomem muito cuidado, vamos ficar espertos, porque isso vai acontecer de forma muito rápida. Vai ser num piscar de olhos. De repente, todo mundo será obrigado a colocar esse chip para você, como está dito lá no livro de Apocalipse, revelado através do Messias, pelo João. Beleza, pessoal? Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. É importante que você, mesmo que você não creia nisso, é importante que você preste atenção, querendo ou não, você acredite ou não, isso está acontecendo. E a gente vê os bancos eles estão se preparando rapidamente para digitalizar as suas agências, né? Essa crise que aconteceu no Brasil, a gente está vendo essa crise global que está acontecendo no mundo. E quando você pega, por exemplo, o próprio diploma do grau máximo da maçonaria, tem uma escrita em latim bem no topo dele, que está escrito assim, ó, Ordo Abishal. Ou seja, se o topo da maçonaria é o comando Illuminati, é o comando da nova ordem mundial, e nós temos essa informação no diploma, ordem através do caos, Ordo Abishal, nós estamos entrando no reinado do anticristo. Vocês estão entendendo? E esse caos todo que está sendo gerado no mundo, isso não é uma coisa que está acontecendo porque é um acidente, não. Nós estamos vendo um caos generalizado no mundo. Mas isso é justamente proposital, para que quem vai arrumar esse caos? Justamente o anticristo. Certo, pessoal? Eu não vou mais me alongar, porque senão vai ficar grande esse vídeo e a maioria das pessoas não gostam de ver vídeos compridos, né? Mas, como eu disse, vou deixar os links aí na descrição para que você também faça essa reflexão a respeito do chip do anticristo, o chip da besta, e você possa fazer as mesmas comparações, ou talvez até comparações que eu não tenha, que tenha fugido da minha compreensão em relação ao chip que em brevemente será implementado no povo brasileiro. Acredito eu que o povo brasileiro será a primeira cobaia, né, a ser chipada. Aí vai do caráter de cada um, né? Ou se você acredita ou não. Eu não, sinceramente, eu não vou colocar,
Porque um chip, o meu corpo é meu corpo. Nenhum chip tem que fazer parte interno do meu corpo. Nada tem que fazer, nada artificial tem que fazer parte interna do meu corpo para me controlar. Isso é um controle, isso é uma marca que o sistema do anticristo vai colocar nas pessoas. É importante que você veja isso. O chip ele tem um código de barras e nesse código de barras está contido o 666. Aquelas barras vazias que existem no código de barra, a primeira barra, essa que nem essa barra que você está vendo. Aqui, ó, vou passar o cursor do mouse aqui. Tá vendo? Aquela barra que tem nos produtos, que é escaneado nos supermercados. Basta você olhar num produto, olhar no código de barras, e você vai perceber que a primeira barra embaixo ela não tem número, ela está vazia. É um número oculto. E logo no meio também existe uma outra barra vazia. E no final também outra barra vazia. Quer dizer, ela aparentemente está vazia, mas existe 3 números ocultos para essas barras. E esses 3 números ocultos são exatamente os 6, formando o 666. Daí vem a marca da besta, o chip da besta, aquele que será implementado na mão, né, na mão direita ou na testa. Isso é para te controlar, isso é para te marcar, isso é para identificar que você recebeu a marca da besta, que você recebeu, que você aceitou a marca do anticristo, de que você negou o Messias, que você está negando a Deus. Quando você colocar esta marca, quando você colocar esse chip, você está negando a Deus, está aceitando o anticristo. Existem vários métodos eficazes, como o da retina, por exemplo, o próprio digital, quando você vai no banco, faz o escaneamento lá pela sua digital, ela funciona perfeitamente. Se fosse por uma questão de segurança mais avançada, poderia se fazer o escaneamento da retina, que é muito mais eficaz do que esse do chip, né? Mas a gente vê que existe um propósito satanista nisso, que existe um propósito maldoso nisso, que é de controlar e te marcar. Então não se engane, meus irmãos, não se engane, porque isso está evidente, isso está acontecendo agora. E isso vai acontecer, como eu disse, num piscar de olhos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.